casa e eu me lembrei, falei, vou comprar e vou embora para casa escutando ali no meu carro. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 3, para nós lermos aqui a partir do versículo 12. Se você achou, você pode acompanhar comigo ou você pode acompanhar aqui também no telão. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Esse texto talvez você já tenha ouvido ele antes, mas vamos ler juntos. A palavra do Senhor diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Vou ler novamente essa parte. Tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Versículo 14. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Só até aí, tá bom? Se você puder, feche os seus olhos mais uma vez. Vamos agradecer ao Senhor e pedir esclarecimento a respeito da palavra. Pai, nesse momento, nós nos colocamos diante da Tua disposição, te pedindo, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor fale e ministre aos nossos corações nessa noite. Eu te peço, Pai, para que o Senhor me use, para que seja a boca do Senhor sobre a casa aqui, Pai, em nome de Jesus, sobre a sua casa. Pai, em nome de Jesus, que cada vida aqui possa ser alcançada por essa palavra e que gerem frutos, Pai, em nome de Jesus, a partir das Escrituras. Em nome de Jesus, nós também te agradecemos por essa noite. Amém. Amém. Nós lemos aqui esse texto de Filipenses, algo que o Senhor ministrou ao meu coração. Paulo, ele vai falar a respeito de uma carreira, de um alvo a ser alcançado. Paulo está falando aqui de um objetivo. Existe um alvo a ser alcançado, um objetivo para isso. E é interessante porque em outros momentos, Paulo ele também compara a vida a uma competição. Me parece que ele gostava de enxergar talvez a vida dessa maneira. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, vai falar assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E aí ele vai continuar falando, né? Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Ele vai e compara a nossa vida, ele compara a vida a uma competição. É como se nós estivéssemos em uma competição, em busca de um alvo, e nós sabemos qual é esse alvo: é Cristo Jesus, é fazer a vontade de Deus, é todas as coisas que o Pai Celestial ele tem para as nossas vidas. Mas o interessante é que no versículo 12, ele vai falar assim: não que eu tenha alcançado a perfeição. Mas no versículo 15 ele fala assim: mas todos nós que somos maduros, pensemos dessa maneira. E é a primeira coisa que nós precisamos atentar os nossos olhos. Ele está falando aqui que ele ainda não alcançou a perfeição, ele ainda não é perfeito como Cristo Jesus, mas que ele tem uma maturidade para pensar de uma forma, e é isso que eu quero falar nessa noite. Ele vai indicar aqui, ele vai apontar 3 coisas para nós. A primeira é que esqueçamos as coisas que ficaram para trás, que possamos avançar no presente e prosseguindo para aquilo que vem adiante. Mas para que nós possamos ter esse pensamento, essa linha de visão, essa linha de pensamento, nós precisamos ter maturidade. As pessoas que têm maturidade, elas conseguem pensar dessa maneira. Elas conseguem viver a vida delas com esse pensamento. É isso que ele está indicando para nós. Sabe,
Quantos de nós, por não alcançarmos a perfeição, por errarmos muitas vezes, por falharmos muitas vezes com o nosso irmão, com o nosso familiar, com Deus, nós dizemos assim: então eu não vou prosseguir em nada. Nós ficamos parados, nós não avançamos, como é a indicação de Paulo para que nós avançamos, mas nós ficamos parados, nós decidimos que não vamos fazer nada, enquanto não formos perfeitos. Mas a verdade aqui, irmão, é que isso nunca vai acontecer. Nós nunca seremos perfeitos, nós nunca chegaremos à santidade plena, enquanto o Senhor Jesus não voltar. Quando Ele voltar e nos resgatar, aí sim alcançaremos essa santidade. Mas o que Paulo está falando para nós é que podemos sim caminhar em direção a ela, caminhar em direção a algo que Deus tem para as nossas vidas. A ideia aqui, irmão, e nós precisamos entender isso como cristãos, é que quando nós conhecemos a Jesus, quando nós nos aproximamos dele, da igreja, nós começamos a caminhar nessa direção. A ideia é que cada vez mais nós ficamos parecidos com Cristo, e aí os nossos pecados, eles vão diminuindo, os nossos erros, eles vão diminuindo. Aquilo que nós fazíamos, nós já não fazemos mais. A ideia é essa. E aí a gente vai ver em Filipenses, Paulo, ele vai dar várias direções para a igreja ali. Ele dá muitas direções. Um pouco antes ele vai falar também que ele agora considera tudo como perca, que tudo aquilo que ele considerava ser importante na vida, que tudo aquilo que ele achava ser importante e valioso, agora não é mais, porque ele sabe qual é o alvo, ele sabe qual é o objetivo. Quantos de nós também precisamos ter a maturidade para enxergar as coisas dessa maneira? Esse é o convite inicial da mensagem, para que nós possamos ter maturidade nesses dias, para ter essa linha de pensamento. A primeira coisa, irmão, é esquecer das coisas que passaram. E aí eu quero dar um testemunho meu. Quem esteve aqui no dia que o Larry estava aqui no culto dos homens? Amém? As mulheres que acompanhou ali no YouTube também, glória a Deus. Cara, foi um culto sensacional. Fomos altamente ministrados pelo Senhor. Foi ilustrado aqui a família. Jesus está ali no meio. Levanta a mão aí, Jesus. Jesus aqui, para quem não estava. Foi um culto maravilhoso. E eu estava no meu lugar aqui, aprendendo um pouco mais da palavra, mas de repente o Senhor me pegou de jeito. No final daquele culto, o Senhor me pegou de jeito. O Larry estava aqui, ele começou a falar a respeito de paternidade. Ele começou a falar e lembrar de coisas que talvez muitos aqui poderiam passar ou ter vivido na sua infância, na sua adolescência, na sua caminhada. E aí ele começou a falar: você que tem um pai que nunca falou te amo, você que tem um pai que nunca te deu um abraço, você que tem um pai que te maltratou, você que tem um pai que abusou de você. E eu bem quieto ali no meu canto, falei: tá de boa aqui, mais um culto, aprendi muito, amém. Mas de repente o Senhor me pegou, Val. Começou a me trazer à memória algumas coisas do meu passado. A primeira coisa que veio ao meu coração foi: o que você lembra do seu pai? Para quem não sabe, o meu pai e minha mãe, eles se separaram, eu tinha 4 anos de idade. E aí nós morávamos em São Paulo, eu nasci lá. E de lá nós viemos para Campinas. Eu era muito pequeno, eu não lembro de nada. Tenho 2 irmãos mais velhos por parte do pai, do meu pai. Desse pai não, é do meu pai, amém? Glória a Deus. Desse pai, é porque eu tenho um padrasto que eu considero como pai. Então por isso que é desse pai, porque tem outro pai também, amém? Mas durante muito tempo da minha infância, eu vivi sem. E eu não lembrava de muitas coisas. E aí eu ali no meu lugar, veio uma ministração sobre o meu coração, para que eu pensasse assim: o que você lembra do seu pai? Lembra de qualquer coisa. Tenta lembrar de qualquer memória, qualquer coisa que ele tenha falado, qualquer coisa que você tenha vivido com ele, qualquer situação. E eu não lembrava de nada, irmão. Eu não lembrava de nada, porque quando eu olho pelas fotos, eu consigo imaginar como é que ele era. Eu falo assim: eu acho que meu pai era isso, eu acho que meu pai era aquilo, tudo mais, mas eu não consigo saber, eu não lembrava de nada ali. E a segunda coisa que veio é uma memória. E aí eu puxei um pouco mais firme e veio uma memória. Eu lembrei que quando eu tinha 7 anos de idade,
Eu e meus irmãos, nós fomos passar 2 semanas em São Paulo. Nós ficamos lá durante 2 semanas, eu não lembro o motivo disso, talvez era férias da escola. E eu não me lembro de nada do que aconteceu lá, eu só me lembro de uma cena. Certa vez eu estava muito apertado para ir no banheiro fazer o número 2. Falar aqui com mais educação. Mas eu fiquei durante dias segurando aquilo, eu não queria ir no banheiro. Até que chegou um dia eu falei assim, não, eu vou no banheiro. E aí eu levantei da sala, eu me lembro levantando da sala. E eu falei assim, pai, eu preciso ir no banheiro. Fazer aquilo que você já pensou. E aí eu me lembro, irmão, de eu estar indo em direção ao banheiro no corredor. E lá da sala ele gritar assim, Ei, Leandro, cagão. Irmão, eu estava ali e de repente meu chão mudou tudo. Eu comecei a chorar, eu comecei a ir para um outro ambiente que eu não sabia mais onde eu estava, porque eu não conseguia me lembrar de nada e de repente eu só me lembrei desse episódio. Só esse episódio que estava guardado dentro de mim há muito tempo, esse episódio estava guardado ali e eu comecei a me lembrar dele. Cara, talvez no mundo espiritual, essa palavra que o meu pai falou, que ele lançou contra a minha vida, em direção a mim, não contra, porque eu não creio que ele fez por maldade. Mas, talvez isso desencadeou tantas coisas na minha vida. Quantas coisas talvez eu fiquei travado por causa dessa palavra. Quantas coisas ficaram guardadas lá dentro do meu coração por causa dessa palavra. Eu podia ter ficado mal, né? Só que você que me conhece um pouco mais, você vai ver que eu dificilmente, irmão, eu me aborreço, dificilmente eu guardo rancor. Às vezes eu fico tentando puxar na memória, será que eu tenho raiva de alguém? Será que eu já falei mal com alguém? O pessoal até reclama às vezes que eu sou muito calmo. Mas dificilmente eu me aborreço, e aí eu não me lembrava disso, eu nunca guardei mágoa, irmão. Isso que estou falando para você, não porque eu guardo mágoa, não porque, cara, nem me importo com isso. Mas o meu coração ele foi tendencioso para o lado ruim. Naquele momento que veio essa direção sobre mim, esse pensamento sobre mim, o meu coração foi tendencioso para coisas ruins. Eu comecei a pensar assim, então agora tudo faz sentido. Por isso que eu errei aqui, por isso que eu errei ali, por isso que eu fiz isso. Porque se eu tivesse um pai naquele momento que eu precisava tomar aquela decisão, eu não teria tomado. Então, irmão, eu comecei a querer colocar a culpa em alguém. Eu achei um motivo e alguém para eu colocar uma culpa. Mas a verdade é que, irmão, isso daí nunca fez tanto peso no meu coração. Não é uma verdade. Eu fiz os meus erros, eu errei, eu recebi essa palavra lá atrás, amém. E eu não estou falando para você ou tirando do seu coração algo que você ouviu lá atrás. Porque às vezes você guarda uma mágoa, você guarda algo aí dentro do seu coração que realmente te magoou, uma cena que realmente te feriu e você guarda ela até hoje, irmão. Não estou tirando o peso disso. Mas essa palavra veio ao meu coração, de entendermos que precisamos esquecer totalmente das coisas que ficaram para trás e avançar para aquilo que o Senhor quer fazer. Então eu comecei a refletir sobre essa palavra. Eu falei, irmão, isso não vai tirar minha paz. Isso não vai ser um motivo para daqui uma semana, quando eu errar, eu falar assim, não, foi por causa do meu pai. Isso não vai ser um motivo para daqui um mês, quando eu tiver medo, eu falar, não, é porque eu sou cagão, eu tenho medo. Não, irmão, isso eu já esqueci, agora eu estou avançando. Paulo aqui no texto, ele traz um novo sentido para as coisas. Ele vai falar, esqueçam das coisas que ficaram para trás. Irmão, as coisas que ficaram para trás, elas não podem influenciar no seu futuro. Elas não podem influenciar no que você vai viver agora, no novo de Deus para o Senhor. E orando sobre isso, o Senhor falou assim, mas cara, existe também coisas boas que aconteceram lá atrás. Mas eu quero te dizer nessa noite, nem elas podem influenciar o seu futuro. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Porque nós precisamos viver um dia de cada vez e falar assim, não, agora eu esqueço porque Deus tem algo novo. O que foi bom lá atrás, ficou bom lá atrás, porque agora o Senhor também tem algo novo. Nós vivemos assim. Não sei você se por algum momento você já viveu num deserto. Quantos aqui já viveram fases difíceis e no deserto? Mas você está aqui nessa noite. Você foi abençoado pelo Senhor. Ou você talvez tenha vivido momentos maravilhosos
na sua vida. Mas eu tenho quase certeza que você não passou a sua vida inteira só em abundância. Você não passou só a sua vida inteira em paz e alegria e tudo mais. Você já passou por dificuldades também. Então não são as coisas boas também, irmão. Quer um exemplo que me veio à mente? O Corinthians. Irmão, o Corinthians já ganhou o Mundial. O Corinthians já encheu o aeroporto do Japão. Vai falando, Deus. Encheu lá o aeroporto. O Japão virou Corinthians, irmão. Mas olha a fase que está agora. A fase boa, irmão, não garante que você vai ter um futuro sempre bom. E nem a fase ruim, porque o Palmeiras nunca ganhou o Mundial. Fala aí. Né? Mas está vivendo uma fazinha boa ali. Mas já acaba, irmão. Isso não garante que nós vamos viver sempre bem por algo que vivemos lá atrás. Eu lembrei de uma piada aqui, mas não vou contar não. Pode contar? Agora dei uma de pastor Pablo aqui, rapidinho, já volto para a mensagem. Irmão, quer saber como seu filho, que time seu filho vai torcer quando ele crescer, irmão? Você faz o seguinte, dá um carrinho para ele e manda ele brincar na rua. Se ele brincar na areia, irmão, se ele brincar ali sobre a areia e tudo mais, trazer o carrinho molhado, ele vai ser santista. Se você der o carrinho, seu filho sair e ele for brincar na lama, Lucão, e o carrinho voltar tudo sujo, ele vai ser palmeirense. Amém? Se seu filho sair com o carrinho, irmão, e voltar com uma boneca, aí você já sabe que time que ele vai torcer. Agora, se ele sair com o carrinho e voltar com 2 carrinhos, ele é corintiano. Amém? Mas a verdade, irmão, é que isso que nós vivemos não pode influenciar nem as vitórias e nem os fracassos. Eles não podem influenciar. Nós conhecemos a história do rei Davi. Davi foi um homem que matou o gigante, que estava desafiando o seu povo, que estava ali, digamos na linguagem de hoje, tirando com o povo dele, perguntando se ali existia algum homem que pudesse o enfrentar. Mas Davi, ele se levantou naquele tempo e foi lá e derrotou o gigante. Ele teve uma boa vitória, ele teve algo bem sucedido. Mas em 2 Samuel capítulo 11, nós vemos que era tempo de guerra, onde os reis e os homens saíam para as batalhas. Davi, ele manda Joabe, mas a Bíblia vai dizer que ele não foi. E por ter ficado no terraço do palácio, ele avistou uma mulher muito bonita. Ele teve relação com ela, e você já sabe o resto da história. Pessoas morreram, o filho dele morreu, tudo aconteceu, porque a vitória que Davi tinha, e você conhece várias, Davi era aquele que matava muitos homens, Davi era um cara grande, ele era um cara admirado, um homem segundo o coração de Deus. Mas isso nos mostra que nem mesmo as vitórias garantem que vamos ter sempre uma vida de vitória, garantem que sempre vamos viver no alto, porque Davi também falhou. E por isso que Paulo está falando, esqueçam das coisas que ficaram para trás, porque é algo novo que você vai viver agora. Sabe, nós vemos que Davi, ele conseguiu ali derrotar um gigante, irmão. Davi, ele derrotou um gigante, mas ele não conseguiu segurar a sua carne. Internamente ele falhou. E quantos de nós também estamos assim? Acertamos muito no passado, mas hoje estamos distante do Senhor. Ou você errou muito, mas hoje você está nos caminhos do Senhor. E a minha oração é para que você continue sabendo e vigiando. Provérbios capítulo 3, versículo 7 vai dizer: não sejam sábios aos seus próprios olhos, mas temam ao Senhor e evitem o mal. É assim que nós precisamos viver.
Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43, no versículo 18. Eu anotei algo aqui, irmão, e eu quero que você guarde isso no seu coração. O passado, ele só serve para contar uma história. Não estamos falando para apagar o passado. Eu não consigo apagar o que eu lembrei ali. Eu não consigo apagar o que aconteceu na minha infância. Mas ele pode servir como uma história, para incentivar alguém, para motivar alguém. Mas ele não pode estar ligado à minha realidade de hoje. Aquilo que Deus tem para mim hoje, aquilo que eu vou começar a fazer. Então, irmão, se você puder, nessa noite, nós vamos ler aqui esse versículo, mas esqueça o passado. Pare de ficar lembrando, pare de ficar voltando em momentos desnecessários. Mas faça como Paulo, comece a caminhar em direção ao alvo, prosseguindo, para terminar a carreira, para conseguir avançar. Isaías capítulo 43, vai dizer assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei coisa nova agora. Eis que farei coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Porque porei um caminho no deserto e rios no ermo. A função do inimigo, irmão, nas nossas vidas, muitas vezes é ficar nos lembrando do passado, remetendo toda vez a nossa memória ao passado, para dizermos que somos incapazes, para nos acharmos incapazes de viver o novo do Senhor, para nos acharmos incapazes de avançar em Cristo Jesus. Esse é o objetivo do inimigo, ele é ficar ali nos lembrando, irmão, dos seus erros, dos seus pecados, ou muitas vezes, como o pastor Larry falou aqui, pessoas que foram maltratadas, pessoas que foram ali prejudicadas de certa maneira. Às vezes você foi tão prejudicado na sua vida, na sua história, às vezes você foi maltratado por alguém, você se aborreceu com alguém, você virou as costas para alguém, e o inimigo ele tem essa função de ficar nos lembrando a respeito disso, para não nos deixar avançar para algo novo, para não nos deixar avançar ao objetivo da carreira. E Isaías está deixando bem claro: não vos lembreis das coisas passadas. Ficamos lembrando das coisas passadas, irmão, muitas vezes para colocar rótulos em nós. Quantos nós vemos que falam assim: não, eu sou assim por causa disso. Não, meu apelido é esse por causa disso. Não, eu não consigo fazer o que o pastor está falando, eu não consigo me envolver mais em relacionamento, eu não consigo mais me envolver em ministério, eu não consigo mais me envolver na igreja, eu não consigo mais voltar para aquele emprego, voltar para aquela situação, eu não consigo pedir perdão para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho, por causa dessa situação. E aí nós ficamos rotulando as nossas vidas, lembrando das coisas do passado, das coisas que aconteceram. Eu estava lendo essa semana o livro de Ruth. A Bíblia vai dizer que num tempo onde os juízes governavam sobre Israel, houve ali um período de grande fome. Começou a haver fome, falta de alimento naquele lugar. Então a Bíblia vai dizer que um casal, Elimeleque e Noemi, pegaram os seus 2 filhos e foram para a terra de Moabe, que eram os inimigos, por causa da falta de comida, num lugar que era para ser abundante em alimento. Belém, conhecido como a cidade ali, o lugar do pão. Eles saíram ali do povo e foram junto ao povo de Moabe. E lá eles ficaram durante um tempo, e a Bíblia vai dizer que Elimeleque, ele morreu. Então Noemi ficou ali com seus 2 filhos. Logo eles conheceram outras moças e eles se casaram. Mas a Bíblia vai dizer que eles também morreram. E aí depois disso a Bíblia vai falar que elas ficaram sabendo que poderia ter comida novamente na sua terra. Então elas decidem que vai voltar. Noemi agora ela decide que vai voltar para a terra dela. E a Bíblia vai dizer que ela volta para lá. E quando ela chega naquele lugar, começa um grande alvoroço daí. Começa um grande alvoroço ali, um grande barulho. E aí eles começam a falar assim: essa daí não é Noemi que foi embora com seu marido e os seus 2 filhos e tal? Então Noemi ela vira para aquelas pessoas e fala assim: não convém que vocês me chamem de Noemi,
mas me chamem de Mara. A Bíblia vai dizer que Noemi significava agradável, e Mara era amarga. Está assim no texto. Então Noemi, quando ela volta, ela fala assim: não me chame de Noemi, a agradável, mas me chame de Mara, a amarga, porque quando eu saí eu tinha um marido e 2 filhos, mas agora eu estou voltando sem nada. Então Noemi, ela fica presa ao passado, ela fica olhando aquela situação que aconteceu, ela fica olhando aquilo que aconteceu na vida dela, e agora ela quer rotular um novo nome para ela. Mas o interessante é que, se você continuar lendo o livro, você vai ver que ninguém chamava ela de Mara, mas chamava ela de Noemi. Quando sua nora estava ali colhendo milho, e perguntam: de onde que ela vem, quem é ela? E aí eles falam: é a nora de Noemi. Sabe, irmão, às vezes nós queremos, por causa do passado, de situações, rotular as nossas vidas, mudar aquilo que nós somos, a nossa característica, quem nós somos, mas o Senhor, Ele não muda, Ele ainda continua acreditando em você. Ele continua acreditando naquilo que Ele tem para a sua vida. Se Deus, Ele colocou um nome sobre você, se Deus colocou um objetivo sobre a sua vida, irmão, continue nele, firme. Eis que faço coisa nova, agora sairá, porventura não percebes? Quando nos aproximamos do Senhor e entendemos o que Paulo está dizendo aqui, de caminhar para o alvo, a Bíblia vai nos ensinar que Ele sempre tem coisas novas para a nossa vida. Você crê nisso, irmão? Eu não sei qual fase você está vivendo da sua vida, eu não sei qual é o momento que você está vivendo agora, irmão, mas creia que Deus, Ele sempre tem coisas novas. Às vezes você chegou aqui talvez desacreditado, você chegou aqui mal com alguma situação, magoado com alguma situação. Nós temos o costume de visitar as pessoas aqui familiarizando, mas eu não sei a história de cada um, eu não sei a trajetória de cada um aqui. Às vezes algum outro eu consigo ficar sabendo, mas irmão, o Senhor, Ele é aquele que tudo vê, e Ele tem algo novo para a sua vida. Mas prossiga para o alvo, muda o seu pensamento. Tem uma frase aqui de Martin Luther King, que diz assim: o que vale não é o quanto se vive, mas como se vive. Como você tem vivido os seus dias agora? Quais são os seus pensamentos? Onde está o seu coração? O que você espera do Senhor, irmão, nesses dias? Será que podemos alcançar então definitivamente essa maturidade que Paulo está falando para nós? E entendermos que sim, nós não seremos perfeitos, mas nós precisamos prosseguir em direção a isso. E entendermos sim que tudo o que aconteceu na nossa história fez parte para que nós pudéssemos ser formados em Cristo. Só quando alcançarmos essa maturidade, quando formos maduros o suficiente para entender essa palavra, nós vamos viver debaixo dessas 3 coisas. Sabe, quando nós falamos do futuro, Paulo falou assim em 1 Coríntios: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Existem coisas na nossa vida, irmão, que nós falamos ao Senhor, nós posicionamos: amém, Senhor, eu já entendi essa situação no meu passado, e agora eu vou avançar. E essa semana a gente teve um exemplo aqui. O pastor no domingo, ele pregou a respeito de rejeição. Ele falou a respeito de rejeição. Não sei se você estava aqui, foi uma palavra maravilhosa. Mas quando foi ontem, ele foi negado de novo, pela 3ª vez, para tentar fazer o visto dele. E ele tinha falado. Sabe, às vezes a impressão que dá, irmão, é que quando nós falamos algo para o Senhor, que nós vamos avançar, que nós vamos fazer, Ele vem, ou alguma situação acontece e vai para que a gente seja testado novamente. Nós falamos assim: Senhor, me dê paciência. Eu quero ser uma pessoa mais paciente, mais amorosa, igual a Dai, assim. Né, Dai? Amém, que ela falou que agora ela está bem paciente, irmão. E aí sabe o que Deus faz? Ele coloca pessoas estressadas do nosso lado, pessoas para tirar a nossa paciência. Mas faz parte do processo. Quando nós pedimos algo para o Senhor, parece que acontecem situações para que nós sejamos testados. Mas nós precisamos entender isso, que precisamos continuar prosseguindo. Não pare, irmão.
Não pare, continue, mantenha a sua fé no Senhor. Sabe, algo que eu acho muito interessante na palavra de Deus é que diversos homens que talvez foram desacreditados, diversos homens que talvez a gente olhasse o começo da história, nós não daríamos nada para eles, mas que com o passar do tempo, eles foram tão grandemente usados pelo Senhor, e parece que Deus ele tem algo com pessoas assim. E o que eu quero te dizer nessa noite, irmão, é que Deus ele tem algo para a sua vida também. Às vezes você está falando assim, mas já deu meu tempo, eu já vivi tudo isso e agora já era, eu só quero ficar aqui no meu banquinho, eu só quero viver minha vida, minha rotina normal, sossegada. Às vezes você fala isso, não, Deus, tá bom. Mas irmão, Deus ele sempre tem algo novo para você, um recomeço para você. Nós vemos na história que Abraão ele recebeu uma promessa do Senhor, e muito tempo depois ele foi viver essa promessa. Moisés, se eu não me engano, ele já tinha 80 anos, quando ele verdadeiramente levou o povo lá à terra prometida, em direção à terra prometida. E nós falamos assim, não, meu tempo já foi, pastor, não dá mais, para mim já deu, para mim já foi, eu vivi tudo isso e agora eu não consigo mais, eu não consigo avançar mais. Mas irmão, nessa noite eu creio que você vai romper algo no Senhor. Eu creio que nessa noite, pessoas aqui, se tiverem esse entendimento, se essa palavra ela penetrar no seu coração e você permitir que ela gere frutos, irmão, você vai viver dessa maneira, prosseguindo ao alvo. Eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé. Deus ele precisou me levar para aquele cenário, para que eu pudesse entender algumas coisas na minha vida. Eu comecei a fazer uma retrospectiva na minha vida. Naquele momento que eu estava ali orando, eu comecei a pensar desde a minha infância, do que eu podia lembrar até o dia de hoje. O que tinha passado, o que tinha acontecido, como que estava a situação. Eu não sei, irmão, como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como tem passado os seus dias. Talvez você está vivendo o pior cenário. Talvez você tenha vivido dias muito difíceis, de talvez muita dúvida no seu coração. Às vezes a dúvida ela vem também. Será que estamos indo para o caminho certo? Será que estamos fazendo a coisa certa? Será que eu não vou errar de novo? Será que eu vou cair de novo? Ah, pastor, mas eu caí há pouco tempo e agora eu não me sinto digno mais. Eu quero, pastor, existe algo dentro de mim que parece que fala assim, não, vem para a minha presença, mergulha, se entrega. Mas ao mesmo tempo parece que tem um outro lado falando, não é a sua vez, não é o momento, você não pode. Eu me lembro da história de Sansão e eu queria encerrar com ela. A Bíblia vai dizer que você conhece que Sansão, digamos que ele brincou muito ali com a situação, né? Ele apostou demais ali, que nada ia acontecer, que tudo bem, nos seus prazeres ali. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele foi realmente capturado ali, preso, acorrentado ali sobre aquele lugar, a Bíblia vai dizer que ele se viu ali no pior cenário da vida dele. Ele estava ali e as pessoas zombavam dele, Val. As pessoas ali falavam a respeito da vida dele. Mas Sansão, ele fez uma oração, e a palavra do Senhor diz assim em Juízes capítulo 16. Eu vou ler e você preste atenção. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dar-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Aqui eu falei assim, mas ele gritou: que eu morra com os filisteus. Então em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo
se desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. E essa parte aqui, irmão, é a mais importante. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. É louco, né, Val? Irmão, não importa se por algum motivo você viveu longe do seu propósito. Não importa, irmão, que se por algum motivo você tem se sentido longe daquilo que Deus te chamou para fazer. Eu comecei a mensagem falando que nós temos uma carreira. E no momento mais difícil da vida de Sansão, o objetivo dele era enfrentar os inimigos, era aniquilar e acabar com os inimigos. No momento da sua morte, ainda na sua morte, ele conseguiu cumprir o seu propósito. E naquele dia ele matou mais homens do que toda a sua vida, do que toda a sua história. Eu quero que nessa noite toda a igreja feche os olhos. Sabe, se existe um alvo a ser perseguido, se existe um alvo a ser alcançado, e a Bíblia vai dizer que desde o ventre da sua mãe, o Senhor já tinha te escolhido, já tinha planejado todos os seus dias, Ele já sabia o que Ele queria para a sua vida, desde o ventre da sua mãe. Você já tem um propósito no Senhor. E não são as coisas que aconteceram, como aconteceram comigo, que foram capazes de me afastar do propósito do Senhor. Tudo que aconteceu na minha infância, na minha adolescência, as faltas que eu tive, o Senhor, Ele sempre protegeu e blindou a minha mente, para que eu pudesse chegar até aqui nessa noite, irmão. E como Paulo, eu posso dizer que eu estou bem longe de alcançar o que verdadeiramente eu preciso alcançar. Mas junto com você nessa noite, irmão, eu quero tomar uma decisão. Eu quero que você tome uma decisão. Prosseguir para o alvo. Amadurecer no Senhor, irmão. Deixar as coisas do passado. Colocar um fim nessa noite nas coisas que ficaram no passado. E olhar em direção ao futuro que Deus tem para a sua vida. Eu quero fazer uma oração com você. E você que sentir no seu coração incomodado pelo Espírito Santo, saia do seu lugar.